Você conhece a geometria do Uber? Não estou falando de design do carro ou mecânica como alinhamento e balanceamento. Não conhece? Então vamos descobrir. Na verdade, o nome é geometria do táxi, mas para ficar mais moderno, eu vou chamar aqui de geometria do Uber. Essa geometria é conhecida como não euclidiana. Calma, que eu já explico o que é uma geometria não euclidiana. Euclides, um grego que viveu uns 300 anos antes de Cristo, juntou de forma lógica todo o conhecimento de geometria da época. Essa sua obra, chamada de Os Elementos, influenciou toda a matemática e diversas áreas do conhecimento, inclusive o próprio método científico. A geometria de Euclides é a que a gente estuda no colégio. Todo mundo achava que o conhecimento que ele colocou ali era imutável. Nunca poderia existir algo diferente. Acontece que, você deve imaginar, existe. Surgiram geometrias que contradiziam o que estava no livro de Euclides e foram chamadas de não euclidianas. Uma das primeiras contrárias ao livro de Euclides não trouxe problemas filosóficos. Era o surgimento da geometria projetiva. Ela não gerava dor de cabeça porque não tinha problema em desmentir Euclides, pois ela só tentava imitar o mundo 3D em um mundo 2D, ou seja, não era uma reformulação da geometria euclidiana, apenas um mundo de faz de contas para enganar nossos olhos. Depois surgiram outras que trouxeram vários questionamentos filosóficos, mas isso é assunto para um outro vídeo. A geometria do Uber é não euclidiana e não gera nenhuma indagação filosófica. Ela foi criada apenas com propósitos didáticos. Chega de papo e enfim vamos entender. Não é difícil. Veja esses dois pontos, A e B. É possível traçar uma reta entre eles, não é? Você até pode dizer que isso não é uma reta, que é um segmento de reta. Mas na época de Euclides, isso era considerado reta. Os gregos tinham umas restrições quanto ao infinito. Então aqui usarei dessa forma também, ok? Na verdade, essa possibilidade de traçar uma reta entre quaisquer, ouça bem, quaisquer dois pontos é o primeiro postulado de Euclides. Isto é, a primeira verdade em que Euclides pede que aceitemos. Mas acontece que a geometria grega, a que aprendemos na escola, é teórica e acontece em um mundo idealizado. Observe agora um caso do mundo real. Vejam esses prédios aparecendo. Agora me diga, é possível traçar uma reta entre A e B? Não. Você precisará de, no mínimo, duas retas agora. Nem está dando para ver direito o ponto A. Vamos abaixar uns prédios para vermos melhor. Conseguiu compreender agora a origem do nome? É como se um táxi ou um Uber estivesse navegando pelas vias e avenidas de uma cidade. Mas essa geometria não leva em conta a mão da via. Logo, creio que o mais adequado seria chamar de geometria do pedestre. Não concorda? Como não é possível traçar uma reta entre A e B, ela desmente o primeiro postulado de Euclides, que vimos acima. Por isso chamamos de não euclidiana. Mas não se engane, esse tipo de geometria tem algumas implicações, não é nada bobo assim não. Vamos ver uma. Para fazer medições, sempre usamos o teorema de Pitágoras, aquele da hipotenusa e dos catetos, se lembra? Entre quaisquer dois pontos, podemos traçar um triângulo retângulo e usar o teorema de Pitágoras, que em um plano cartesiano nos dá esta fórmula aqui. Na geometria do Uber, a métrica do teorema de Pitágoras não pode ser usada, pois não conseguimos desenhar triângulos da forma que estamos acostumados. Não se preocupe, fica mais fácil, veja a fórmula. Não precisamos mais da raiz, nem de elevar ao quadrado. Geralmente, queremos que a distância entre dois pontos seja a menor das distâncias. Para a gente, não interessa um caminho que seja mais longo. Então observe um exemplo. Observe essas ruas como um plano cartesiano.
Considere que de um cruzamento ao outro nós temos 100 metros. Então, os pontos A e B são 0, 0 e 200, 200, respectivamente. Para não falarmos de x e y, considere que o primeiro valor de cada ponto nos dá o quanto deslocamos para o leste e o segundo para o norte. Assim, o ponto B está a 200 metros para o norte e 200 metros para o leste. Agora, qual é a distância entre A e B? Observe os caminhos. Por esse está dando 100, com mais 100, 200, com mais 100, 300, com mais 100, 400, correto? Por esse outro, 100, mais 100, mais 100 e mais 100, dando 400 também. E pelo outro, seguinte, e por todos esses outros também. Bastou fazer a subtração entre as coordenadas leste de um ponto, em seguida a subtração entre as coordenadas norte e depois somar o resultado destas duas subtrações. Se definirmos a menor distância como a reta entre dois pontos, podemos dizer que existem várias retas entre os pontos A e B, o que é bem diferente da nossa geometria euclidiana que estudamos todos os dias na escola. E agora, qual seria a distância entre o ponto C, menos 100 e 200? O menos na coordenada leste significa que andamos para o lado contrário, ou seja, para o oeste. Assim, esse menos 100 significa 100 metros para o oeste. Contando manualmente, vemos que dá 100 mais 100 mais 100, o que dá 300. Usando a fórmula, fica 200 menos menos 100, que dá 300 na coordenada leste, e na norte, 200 menos 200, o que dá 0. Agora, somando as duas subtrações, temos 300 mais 0, resultando em 300 metros. Viu como é fácil? O que é interessante aqui é entendermos que é possível usarmos métricas, isto é, formas de medir, que são diferentes do habitual. Com isso agora podemos ver uma coisa bem interessante. Em um próximo vídeo você conhecerá a possibilidade de uma bola quadrada. O Kiko não era doido não. Para você não perder a bola quadrada, se inscreva em nosso canal, siga a gente em todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Dailymotion, TikTok e Instagram. É isso. Espere só até o vídeo da bola quadrada.